Chegamos ao último tópico da nossa lição: orar sem cessar. Ao longo da semana estivemos estudando sobre comunicação com Deus. Uma lição maravilhosa que nos apresentou diversos aspectos da forma como nós devemos nos apresentar diante de Deus. Também vimos alguns fatores restritivos, impeditivos para que Deus possa de fato nos atender. E finalmente chegamos no tópico onde vai falar sobre a periodicidade. Não sei se falei certo, não vou repetir de novo para não correr o risco de falar errado de novo. Mas enfim, o tempo de quando em quando nós devemos orar. O que a palavra de Deus nos revela acerca disso? Bom, o título do tópico já nos deixa aí uma sugestão, né? Já nos dá uma dica, aliás. Mas vamos lá. Primeira pergunta, irmão Josemar. Que ponto importante devo sempre reconhecer e estar disposto a cumprir em toda oração? Novamente, aqui nós temos o exemplo de Jesus. Faça-se a tua vontade. Veja que ali o desejo humano de Cristo era que ele não passasse por aquela tribulação. O ser humano ele não foi projetado, não foi criado para sofrer. Então, nem os animais gostam de sofrer. Os animais, quando sentem que pressentem a morte, eles se retraem. O ser humano não foi criado para isso, mas nós precisamos entender uma coisa, que a vontade de Deus ela deve preponderar. Quando Jesus estava ali, ele disse assim, olha, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Então esse é um ponto que eu devo reconhecer. Por que isso é importante, irmão Luzilei? Veja bem, às vezes uma pessoa, eu vou dar um exemplo aqui. Um jovem sem juízo, ele pede uma moto, mas ele não sabe andar de moto. Ele é uma pessoa que gosta de andar em alta velocidade, uma pessoa que gosta de fazer ultrapassagens ousadas, se arrisca. E aí ele fala, Senhor, eu quero uma moto. E aí essa moto não vem. Mas por que Deus... E aí ele fica assim, mas Deus não atendeu a minha vontade. Porque Deus sabe que aquela moto, naquele momento, não vai ser bom para ele. Aquela moto, ele corre risco de se acidentar, ou perder uma perna, ou até perder a própria vida. Então Deus, queridos irmãos, ele sabe o que é melhor para nós. Então quando nós temos esse princípio de que a vontade de Deus deve se concretizar, então tudo estará bem. Porque nós sabemos que às vezes a gente pede algo que não é bom para nós naquele momento. E aí nós passamos por dificuldades, né? Então esse é um ponto muito importante que nós devemos de reconhecer. Colocar Deus sempre em primeiro lugar, ou seja, a vontade de Deus deve predominar. E, novamente, isso nos leva a uma reflexão que nós já fizemos já lá atrás na lição, que fala que quando nós entendemos isso, então sempre manifestaremos gratidão e louvor a Deus pelo que vier. Porque entenderemos que o melhor foi feito, porque foi feito segundo a vontade de Deus. Foi ou não, né? Porque se Deus respondeu com não, vamos agradecer também, porque Deus não nos atendeu, porque Ele sabe o que é melhor. Agora sim, com que frequência devemos orar? Irmão Josemar, pela manhã, pela noite, já está tudo bem? Ou nos cultos na igreja, participando da oração pública ali, é suficiente para a nossa vida espiritual? O que os nossos amigos irmãos internautas acham? Será que é 3 vezes ao dia? Aqui nós temos o exemplo de Daniel. Daniel, ele, quando passava por momentos difíceis, ele se punha de joelhos e aqui exatamente nesse episódio ele passou por uma grande tribulação e ele orou ao Senhor. Aqui fala de 3 vezes, mas na verdade nós precisamos atentar para o texto que o apóstolo Paulo, quando escreve aos irmãos lá em Tessalônica, ele diz assim no capítulo 5, orai sem cessar. Então não é apenas 3 vezes ao dia, você vai orar apenas uma vez no dia. Você começa de manhã, já quando acorda, e só para de orar quando finda o dia. Então nós devemos de orar uma vez apenas por dia. Ou seja, o tempo todo precisamos estar em comunhão com Deus. Enoque alcançou esse privilégio. Ele andava com Deus. Não quer dizer que ele não tinha pecados. A Bíblia não relata falhas de Enoque. Com certeza ele teve falhas. Mas ele aprendeu a andar e fazer do Senhor o seu companheiro.
Isso é oração, irmãos, é conexão com Deus, é estar o tempo todo em ligação com Deus, em pensamento. Você não está ali, você está dirigindo, mas sua mente tem que estar ligada em Deus. Né? Ó, Senhor, me livra aqui dos acidentes, me livra dos homens maus. Né? Não deixa eu pecar, Senhor, porque às vezes a pessoa lhe dá uma fechada e você já tende a sair da graça, né? Então nós precisamos pedir que o Senhor nos dê essa sabedoria para nós o tempo todo estar em comunhão com Deus, meditando, orando e vigiando. Tem pessoa que ora só de manhã, aí depois se desconecta, aí o diabo pega ele. Então nós precisamos o tempo todo ter esse senso de que Deus está ao nosso lado. Eu achei interessante uma vez, irmão, um pastor, ele, para quem via, pensava que ele estava louco, né? Mas ele abria a porta do carro e falava: Jesus, entra aí, vamos viajar juntos, né? E ali o tempo todo ele ia conversando com Jesus. Isso é comunhão, isso é amizade, isso é companheirismo. E é isso que Deus quer, irmãos. Às vezes a gente tem uma visão de que Deus é um velhinho de cabeça branca que está lá no céu procurando defeito para nos castigar. Mas não, Ele é o nosso companheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso ajudador. Ele está disposto a nos auxiliar. E muitas vezes nós compartilhamos com todo mundo os nossos dilemas, mas esquecemos de compartilhar com Jesus. Ele é o nosso melhor amigo. E é nessas horas que nós precisamos de buscá-lo. Assim como nós lemos aqui Josafá, né, quando passou por essa luta, Daniel e muitos outros, eles colocaram a solução no joelho, buscar a Deus. Exatamente. A última pergunta dessa lição aborda o seguinte: existem circunstâncias especiais que exigem uma constante abertura do canal de comunicação, ou seja, a oração, né? Oração mais intensa, constante e de repente até coletiva, né? Se congregar para a oração. Agora, qual deve ser nossa atitude ao nos aproximarmos do Criador? Aqui nós temos um ponto muito interessante. Na frase final, na sentença final do Pai Nosso, nós oramos: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, a oração do Pai Nosso, irmão Luzerley, ela encerra-se com uma segurança. Então, aqui nós podemos fechar a nossa lição com essa certeza, né? De que, porque aqui está falando de atitude. Qual é a atitude? Nos chegar com confiança ao trono da graça. Né? Nós não podemos chegar duvidando. Precisamos ter segurança de que Deus é o nosso Pai. Que Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Que Deus é aquele que pode nos prover, é aquele que nos dá não só o pão espiritual, mas o pão físico. É aquele que pode nos perdoar, é aquele que pode nos livrar do mal, porque na oração do Pai Nosso também nós falamos: livra-nos de todo mal, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Ou seja, aqui nós temos um ponto de um princípio de proteção, né? E de segurança. Então, eu creio, irmão Luzerley, que o chamado para nós agora começarmos esse trimestre, maravilhoso, né? A parte 2 agora, é de nós entender que o Senhor está do nosso lado. Se você está aí passando por momentos difíceis, creia que nós temos um Deus protetor. Não diga para Deus que você tem um problema, mas fale para o problema que você tem um grande Deus que pode solucionar os problemas da sua vida. Busque-o de todo o coração. Abra o seu coração como um amigo. E eu tenho certeza que no decorrer dessa trajetória do novo trimestre, nós teremos muitas experiências, irmãos, através da oração, através da comunhão. E eu tenho certeza de que o nome de Deus será exaltado na sua vida, para que você aprenda a andar com Deus e, através da oração, você tenha nutrição para receber a santificação, um dia alcançar o selo de Deus e um dia também o galardão. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor por essa lição toda especial que nós acabamos de estudar. Que realmente possamos ter essa vida de oração. E a pergunta que fica é: você já falou com Deus hoje? Já se comunicou com Ele? Eu espero que sim, e várias vezes.
Saindo um pouco do que o irmão Josemar disse, né? Ele disse, não, que seja uma vez só, começando no primeiro momento de estar acordado até o momento que dorme. É uma forma mais... um momento de se ajoelhar, estar ali de uma forma mais objetiva de oração que tem acontecido diversas vezes durante o dia. E que o Senhor nos conceda a sua graça para vivermos isto. Amém?